Olá, paz do Senhor, esse é o seu canal EBD Viva. Todas as semanas nós estamos aqui juntinhos para aprender mais uma porção da palavra de Deus, né? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Está lá em Abacuque capítulo 3, versículo 2. Estamos já nos aproximando do final do trimestre, lição de número 11, que tem por título o avivamento e a missão da igreja. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Como nós já vemos dizendo aí, né, ao decorrer do trimestre, um tema super atual, super necessário para a igreja, e nós vemos a mão de Deus operando por meio do seu povo, um povo escolhido que, agora estamos na janela da graça, pregando o evangelho a todo mundo. E quando esse evangelho for pregado em todo mundo, e aí sim, a trombeta vai ecoar e Jesus virá buscar a sua igreja. Muito bem. Então, como dissemos, nós estamos na 11ª lição do trimestre. Vamos iniciar a nossa lição em instantes. O nosso texto áureo hoje está registrado, segundo escreveu São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta é a missão da igreja na terra, pregar o evangelho, que significa boas novas de salvação. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no unigênito Filho de Deus. Nós não devemos, não podemos pregar um outro evangelho, senão o evangelho da paz, da salvação. Já a verdade prática da lição de hoje, da nossa lição, é uma ação para a nossa vida cotidiana, que diz: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Na verdade, nós estamos vivendo tempos trabalhosos, não é, irmãos? Onde a falta de amor ao próximo tem imperado, tem comparecido com muita frequência na nossa vida cotidiana. A igreja é cada um de nós, e o avivamento é a missão da igreja. Então, depende de cada um de nós, que estamos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus, e precisamos viver na plenitude aí do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está em Marcos, capítulo 16, 14 ao 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e pregarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de dar-lhes, de terem falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Esta aula é primordial para aprendermos por meio do revestimento de poder do Espírito Santo, que ele trouxe para a igreja, é um dínamo, foi a propulsão massiva, completa para a evangelização no primeiro século, deixando também um modelo para nós de dedicação nessa grande comissão, deixada por Jesus Cristo. Vamos trazer aí uma característica de fato comum dos cristãos que são avivados e comprometimento com a obra de Deus aqui na terra que precisamos ter.
com o reino de Deus e o cumprimento do projeto de Deus na vida de cada irmão e de cada irmã. Na missão de fazermos discípulos, também uma das 3 formas possíveis de fazer discípulo é orando, né? Outra é contribuindo e a outra indo, né? Mas todas as formas é preciso que nós estejamos revestidos do poder de Deus e sempre orando, buscando o Senhor. E sabemos que é papel do Espírito Santo, né, em convencer o homem da justiça, né, do pecado, da justiça e do juízo, né? E qual é a nossa missão então? É semear, mas fazer brotar é o papel do Espírito Santo. Fazer crescer, né? A Bíblia diz que é Deus que dá o crescimento. Conforme nós atuamos, realizando diversos trabalhos de evangelização no mundo, né? Em comunidades carentes, nós vamos promover, né? Aí a disseminação do reino de Deus. Nós tivemos aqui há algum tempo, né? Fazendo um trabalho com crianças necessitadas, né? E aí nós vimos o poder de Deus trabalhando ali, irmãos, né, para engrossar as fileiras celestiais. Precisamos aí estar atentos a isso. Na introdução de hoje, nós aprendemos que nesse trimestre nós vimos lá no início da igreja, ela conhecida pelo seu dinamismo na evangelização. Como aprendemos domingo passado, é centrífugo esse evangelho, né? Ocorre de dentro para fora no discipulado. Aí nós cremos também que temos que ter cuidados com os necessitados, pois a igreja sempre atuou de forma relevante. O resultado desse trabalho é um grande avivamento promovido por ele, que está conosco aqui, né? Jesus deixou o Espírito Santo. E Deus é que dá o crescimento, conforme nós vemos aí na Bíblia Sagrada. O comentarista Elinaldo Renovato traz para nós que depois que foram revestidos de poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Nós verificamos na primeira pregação do apóstolo Pedro, onde mais de 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Eles receberam mais poder, foram revestidos para cumprir o mandado de Jesus, que aprendemos também na introdução da lição de hoje, né? Que, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento de Cristo no mundo, que está em rebeldia contra Deus. A Bíblia diz que o mundo, mas nós precisamos ser revestidos de poder para enfrentar o poder das trevas, o poder da luz, com palavras de salvação. A palavra-chave da lição de hoje é missão. Segundo o dicionário teológico do pastor Claudionor Corrêa de Andrade, a definição de missão, que é esse dicionário aqui, é a tarefa que o Senhor Jesus, na grande comissão, entregou à sua igreja de proclamar o evangelho, além das fronteiras nacionais e culturais, a fim de que outros conheçam e aceitem o plano da salvação, conforme a demanda apresentada nas Sagradas Escrituras, né? O dicionário Primeirão também traz que missão é o ato de enviar ou ser enviado, encargo, incumbência, desempenho de um dever. Nós sabemos que missão está no coração de Deus. É uma das principais ferramentas pela quais Deus, por meio do homem, realiza o seu projeto na terra. E haverá um dia que este evangelho chegará a toda a carne. E aí sim, a trombeta ecoará e a igreja encontrar-se-á com Jesus nos ares. É isso, amados. Nós que cremos na palavra de Deus, que cremos no poder de Deus, precisamos difundir a palavra de Deus. Já no tópico 1, o avivamento após a ressurreição de Cristo, e o subtópico 1, o desânimo dos discípulos. Vamos aprender importantes lições a partir do texto bíblico lido hoje. Vamos lá? Depois da sua ressurreição, Jesus apresentou-se triunfante e glorioso perante os seus discípulos, que estavam desanimados, incrédulos, céticos. Mas eis que Maria Madalena traz uma notícia alvissareira e
totalmente impactante, que Jesus havia ressuscitado. Que quando esteve no túmulo de Jesus, ela constatou essa realidade que aos olhos dos homens parecia impossível. E eles simplesmente não creram, pois estavam completamente desolados com tudo aquilo que tinha acontecido, né, irmãos? Conforme nós lemos em Marcos, capítulo 16, versículos 10 a 13, que é o texto que precede a leitura bíblica em classe da lição de hoje, nós vamos ler que a ressurreição de Cristo foi um advento glorioso que estava previsto 700 anos lá no profeta Isaías, né? E havia sido totalmente descrita por esse profeta, por meio da revelação de Deus a ele. É maravilhoso lermos, né, lá em Isaías, quando traz que quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, ele foi subindo como um renovo. E aí, irmãos, que maravilha é o Isaías capítulo 53, né? Jesus preparou os seus discípulos para uma jornada que ele sabia que era desafiadora, pois as hostes infernais se levantaram querendo aplacar o dinamismo dos homens de Deus. Porém, Deus, com sua infinita sabedoria, no momento certo, ou seja, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho, e ele ressuscitou dos mortos após morrer, 3 dias depois, e hoje está justamente ao lado do Pai, né, solicitando a Deus por nós, né, as maravilhas. 100% Deus, 100% homem, morrendo pelos nossos pecados. Subtópico 2, a aparição de Jesus aos discípulos. Após haver ressuscitado, ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu, né, aos que estavam reunidos e, com medo de líderes judeus, Jesus lhes disse: paz seja convosco. Lucas 24, 36. Eles pensaram que viram um espírito, até que Jesus mostrou as mãos e os pés perfurados. Está lá em Lucas 26, 40. Mesmo assim, eles não creram que era o Cristo ressuscitado. E muitas das vezes nós também ficamos céticos, não cremos. E isso impede de recebermos as bênçãos do Altíssimo, por causa da nossa incredulidade. Precisamos crer e saber que é por meio da fé que nós vamos receber aquilo que Deus tem para nós, pois a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Deus usa seu servo para pregar o povo o arrependimento, né, e que destruiria o mundo por meio do dilúvio, usou o Noé, né, o pessoal continuava tocando a vida normalmente, casando, dando-se em casamento, vendendo, comprando, mas chegou um dia que a porta da arca foi lacrada depois de Noé colocar, né, um casal de animais para dentro ali da arca. E aí, quando Deus fechou a porta e selou por meio do Espírito Santo lá, lacrou, acabou. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. É a palavra, irmãos. Então, nós cremos no poder de Deus e revestidos do poder de Deus, aí este poder nos oportuniza, né, um revestimento para que nós possamos, então, pregar a palavra. Lá no Éden também, quando o homem pecou, Deus havia dito lá, Deus disse lá que certamente o homem morreria, pois ele pecou, né? Aí o que aconteceu? Deus tinha um plano também desde a fundação do mundo, que era mandar o seu filho Jesus morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário, por meio deste amor infinito que nos alcança. A chave para abrirmos a porta, né, da salvação é crer no Filho de Deus, Jesus Cristo, e nós alcançamos graça, misericórdia e salvação. Tópico 3, o avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos seus discípulos o mandado da grande comissão e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eis aqui a grande comissão do papel da igreja, e esse é resgatar as vidas que estão morrendo, sem paz, sem Deus, sem salvação.
e caminhando a passos largos para o abismo. Nós precisamos despertar, amados. Precisamos avisar. Precisamos estar com essa chama acesa dentro de nós para arrebatarmos essas almas da mão do inimigo e trazê-las para o reino da luz, trazê-las para o redil, essas ovelhas, né? Para o caminho da verdade que é Jesus Cristo ressuscitado. Voltamos para a lição. Jesus prometeu naquela ocasião que sinais e milagres autenticariam o seu ministério. Marcos 16, 17. Estes sinais estão à disposição de todos os que creem em todos os tempos e lugares. Não há definição. O comentarista da lição nos traz que os discípulos pregaram com unção, ia expulsar os demônios, curar enfermos, né? E tem diversas situações bíblicas na lição, né? Por exemplo, Paulo e Silas foram poderosamente usados e Deus libertou da prisão após serem açoitados. Na mesma história e da mesma forma, os discípulos foram avivados e os crentes se arrependeram dos pecados, os incrédulos, na verdade, se arrependeram dos pecados, se dedicaram na obra do Senhor. Deus confirmou a obra por meio de milagres, sinais e maravilhas. E ali o carcereiro aceitou Jesus, ele e a sua família, né? Atos 8, 6 e 7. Ele foi para Samaria para pregar outros e mostrar para a igreja que Jesus recebeu indispensavelmente para proclamar o evangelho sobre o poder de Deus, né? No ato pentecostal. O poder do alto para evangelizar. Nos círculos pentecostais, nenhum aspecto dos propósitos do batismo no Espírito Santo tem recebido mais atenção do que a sua utilização para a evangelização do mundo. Isso é firmemente baseado em Atos 1:8, que diz assim: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A evangelização mundial pelos pentecostais, que aconteceu no século XX, é um testemunho da realidade da experiência pentecostal. Infelizmente, alguns historiadores e missiologistas da igreja moderna foram lentos ao reconhecer a tremenda contribuição do movimento pentecostal com relação à propagação do evangelho por todo o mundo, amados. Aí nós temos aí, né, que é retirado do livro Os Fundamentos e a Atualidade da Doutrina Pentecostal da editora CPAD. É um suplemento que veio aí na lição bíblica. Tópico 2, o avivamento da missão da igreja local. O avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o evangelho de Jesus Cristo, começando por onde? Jerusalém, né? Eles foram perseguidos, presos por terem proclamado a doutrina, né, de Cristo, que era chamado os do caminho, né, na cidade santa, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o evangelho. Está lá em Atos capítulo 5, 27 a 29 e também versículos 42. Este é um modelo de evangelização dinâmica local. Não é só pregar dentro das quatro paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas, nos bairros. A igreja avivada, irmãos, apresenta sinais de que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida. E o amor pela pregação do Evangelho de Jesus se faz notório. É importante, amados, nós sublinharmos isso e aprendemos isso na lição passada, do Evangelho centrífugo, que é de dentro para fora, e não centrípeto, de fora para dentro. Então, primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, até os confins da terra. Ele é progressivo,
Tem que começar dentro de casa, tem que começar na faculdade, tem que começar no trabalho, tem que começar no nosso entorno. O avivamento nas missões regionais. Podemos dizer que missões regionais é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial, quer dizer, um determinado espaço de lugar, né? No território brasileiro. Há diversos municípios ou cidades do interior. São aquelas nossas Judeias e Samarias, a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Depois, então, de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos a levaram para muitos outros lugares. Está aí em Atos capítulo 8, versículos 1, 4, e tem outras citações bíblicas. Então, nós precisamos de pregar na igreja, no bairro, fazer evangelização nas praças. Muitas das vezes, amados, ficamos só no ambiente da igreja ali, ouvindo a palavra, e muitas vezes não arde em nós essa chama missionária de levar esse evangelho para as praças, para os hospitais, para as comunidades carentes, para os asilos, para as instituições de longa permanência, né? Para os índios, quilombolas, etc. Missões regionais. Atualmente, nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio, em municípios de pequeno porte, para realizarem o cumprimento da grande comissão, né, que Jesus deixou para nós. E que isso aconteça, amados, e que seja, para que isso aconteça, então, é necessário que haver perseguições, né, para despertarmos para a sua obra. Está aí o site Portas Abertas, que traz aí milhares sendo perseguidos. E hoje nós desfrutamos de uma liberdade constitucional para expressar a nossa fé, proclamar o evangelho a toda criatura em todos os lugares. Isso é uma bênção que Deus tem colocado para nós, para ir pelas cidades, pelos distritos, né? Nós oremos para o Brasil, porque a nação, né, ela possa continuar sendo uma nação, né, que haja democracia para nós pregarmos o evangelho. Né? Sinopse 2, uma igreja avivada demonstra que o Pentecoste está ativo em sua prática missionária. Na declaração de fé, amados, das Assembleias de Deus, é uma obra também, temos publicação aí da CPAD, nós ensinamos que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento do poder do alto. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que sejais do alto revestidos de poder, né? Conforme nós já lemos na lição de hoje. É também uma promessa divina aos salvos. É também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias. Atos 2,18. Trata-se de uma experiência espiritual que ocorre após ou junto à regeneração, sendo acompanhada da evidência física inicial do falar em outras línguas. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2,4. Essa passagem, ser cheio do Espírito Santo, indica ser batizado no Espírito Santo. O falar em línguas é a evidência inicial desse batismo, mas somente a evidência inicial, né, não é o todo, não. Nós precisamos continuar na presença do Espírito Santo para que nós possamos ter o fruto do Espírito manifestando em nós. Né? O batismo no Espírito Santo é uma bênção, resultante da obra de Cristo no Calvário. Né? Então, nós devemos buscá-lo. Tópico 3, o avivamento e as missões transculturais. Né? Como nós vemos em Atos 1,8, Jesus disse aos seus discípulos que haveriam de levar a sua mensagem até os confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo, abriram igreja na Filícia, em Chipre, em Antioquia, está lá em Atos 11,19. Né? Primeira igreja missionária, olha só. A igreja em Antioquia já realizava as missões locais ou
missões urbanas e muitas pessoas aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Está lá em Atos 11, 20 e 21. E havia dentre eles alguns homens chíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falavam aos gregos, anunciando o Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles. Grande número creu e se converteu ao Senhor. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários, foram os pioneiros enviados para as missões transculturais. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão. A ação foi direta do Espírito Santo, impedindo o apóstolo de ir para a Ásia e direcionando para a Macedônia. Conforme vimos em lição anterior, Deus levantou homens na unção do Espírito para evangelizar o velho continente, e começou com a conversão de Lídia lá em sua casa. Uma verificação: quem é a igreja? Irmãos, é cada um de nós. É importante destacar a ação do Espírito Santo, usa cada um de nós como instrumentos em suas mãos, e nós que precisamos e que vamos levar o Evangelho para mudar a vida do mais vil pecador. Deus conta comigo e com você. Subtópico 2, a evangelização e decadência espiritual da Europa. A partir da Europa, o Evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos. Alcançou a África, onde se destacou David Livingstone, de 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais tão extraordinários, que o comentarista nos traz, que se espalharam para outras partes. Ele traz um outro exemplo, Hudson Taylor, que foi missionário na China, de 1853 a 1905, e houve outros tantos que deram as suas vidas à obra missionária transcultural, que a partir da Europa, por falta, muitas das vezes, de interesse pela evangelização, constante e intensiva, deu outros missionários para o mundo. Então, assim, através dali, Deus transformou, outros encaminhando para outros lugares, esses missionários, e Deus transformou e foi trabalhando no mundo por meio desses crentes que foram buscar um avivamento espiritual para se revestir de poder, conforme a palavra de Deus, segundo as Crônicas 7,14. Há países, irmãos, no velho continente, em que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. Nós podemos aqui lembrar sobre a Reforma Protestante. Em 1517, quando Martinho Lutero pregou as suas 95 teses na porta da capela de Wittenberg, na Alemanha, as principais ideias da Reforma giravam em quê? Em torno da purificação da igreja e do acesso aos fiéis da Bíblia, que naquele tempo era pregado em quê? Em latim, para que a palavra de Deus saísse daquela forma de tradição, pois ela é a única autoridade espiritual. E para disseminar essa ideia, para levar essa ideia, Lutero e outros reformadores usaram o poder da imprensa que estava nascendo ali entre 1518 e 1525. E ele publicou mais obras que a soma dos outros 17 reformadores seguintes publicaram. A reforma não foi uma inovação da igreja, mas uma volta às escrituras, a um retorno à escritura. O seu propósito foi fazer uma correção, e seguir a rota das mesmas pegadas trilhadas pelos apóstolos. Na verdade, resultou na importância da disseminação da palavra, a nossa única regra de fé e prática. Nós devemos rejeitar decisivamente todas as doutrinas que não estiveram amparadas pelas Escrituras. Na verdade, a salvação pela fé e não pelas obras foi o principal ponto aí, que nós somos salvos pela fé em Deus, em Cristo Jesus, mas não pelas obras. Sim, pelas obras
A obra foi feita por Cristo na cruz do Calvário. E nós somos pela graça de Deus e não pelos méritos humanos. A verdade é que a Deus pertence todo o poder, toda a honra, toda a glória, todo o louvor pelos séculos dos séculos. 3. Clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja até os confins da terra. Elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou aos seus discípulos a irem por todo o mundo, né, e a pregarem o evangelho a toda criatura. Não foi a classe A, B ou C. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas. E começar pelos pastores, líderes, né, que Deus, irmãos, em Cristo Jesus, reavive a sua obra no mundo. Oremos como Abacuque. Ouvi o Senhor a tua palavra e temi. Aviva o Senhor a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida ou a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Sinopse 3, o avivamento é crucial para levar o evangelho até aos confins da terra. Nós temos também um auxílio teológico muito importante na lição de mestre, que ganhar almas é uma missão suprema de todo discípulo de Cristo. Evangelismo pessoal é a obra de falar de Cristo aos perdidos individualmente e levá-los ao Salvador, né? Está em João 1, 41, 42. A importância do evangelismo pessoal vê-se no fato que a evangelização dos pecadores foi o último assunto de Jesus aos discípulos antes de ascender ao céu. Nessa ocasião, ele ordenou à igreja o encargo da evangelização do mundo, conforme nós vemos em Marcos 16,15, não é? Que nós lemos hoje já. O alvo do evangelismo pessoal é tríplice: salvar os perdidos, restaurar os desviados e edificar os crentes. Ganhar almas foi a suprema tarefa do Senhor Jesus aqui na terra. Paulo, o grande homem de Deus no Novo Testamento, que escreveu mais de 13 cartas, tinha o mesmo alvo e visão. Está lá em 1 Coríntios 9:20. Uma grande parte dos crentes pensa que a obra de ganhar almas foi para os pregadores, né, para os pastores, para os obreiros em geral, mas não, é para toda a igreja. E ostentam-se comodamente sentados, né, ouvindo os sermões, culto após culto, enquanto os campos estão brancos para a ceifa, como disse o Senhor da seara em João 4,35. O ide de Jesus para irmos aos perdidos não é dirigido a um grupo especial de salvos, mas a todos indistintamente, como bem revela o texto citado. Portanto, a evangelização dos pecadores pertence a todos os salvos, não é? Aí, irmãos, né, Antônio Gilberto deixa aí na prática do evangelismo pessoal da editora do Rio de Janeiro, na página 1983. Conclusão: os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. A eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural em várias igrejas cristãs. Mesmo no século da falta de fé, há, por certo, demonstrações de avivamento espiritual com a manifestação dos dons do Espírito Santo. E é o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa missão é a maior missão da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na face da terra. Oremos para que Deus nos desperte, né? Vamos ler em Romanos 13, de 10 a 14. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em discussões, nem em contendas e inveja.
mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Eita glória de Deus! Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, pois participamos dessa lição maravilhosa. Senhor, estamos indo para o final do trimestre, e cada professor e cada professora, cada aluno e aluna, cada irmão ou irmã, seja de fato, como eu também peço para mim, revestidos de poder e avivados por meio da tua palavra, por meio da oração, por meio da santificação. Em nome de Jesus, amém.